Boa tarde, meu nome é Miriam. Eu faço parte do núcleo de Estética e Natureza, sob coordenação da professora Andréia e da professora Neide. E a minha apresentação vai ser sobre transformações da natureza no período de Omon. A minha apresentação é baseada na minha leitura do texto do arqueólogo Yasura Yoshinori, cujo título eu traduzi como Transformações da Natureza e Divisão do Período de Omon. O título original está aqui em cima. Esse texto está dentro do livro Nihonjin no Shizenkan, do historiador e professor Ito Shuntaro, que é um livro que o nosso núcleo escolheu para entrosamento dos integrantes com o tema e para possível identificação dos integrantes com os temas para os seus projetos individuais. Então, nós dividimos partes do livro para cada um ler e apresentar em encontros mais ou menos quinzenais, para agilizar a leitura do livro e facilitar também. Bom, o Yasuda, ele traz uma questão sobre a divisão dos períodos da história da humanidade, e ele usa o período de Omon para discutir essa questão, que é a questão de que geralmente se divide os períodos da história baseando-se no tipo de produção e tipo de sustento de uma sociedade. Então, a partir do momento em que muda o tipo de produção, as ferramentas utilizadas dentro de uma sociedade, se muda o período. E o Yasuda, ele argumenta que esses critérios para divisão nem sempre são suficientes, e o período de Omon é um exemplo para essa insuficiência, porque o início do período de Omon e o meio do período de Omon não tem uma divisão muito clara, pois a segunda parte do período de Omon parece uma extensão da primeira parte, já que baseia-se nas ferramentas de produção utilizadas e no quão estável a sociedade estava no meio do período de Omon, mas essas ferramentas já estavam disponíveis no começo, elas só foram um pouco desenvolvidas, mas ainda eram rudimentares, e o tipo de sustento era bem parecido com o do início. Então, o Yasuda, ele argumenta que seria interessante olhar, não deixar de lado a produção, as ferramentas, os meios de produção da sociedade, mas olhar também para aspectos como transformações da natureza, mudança climática e produção cultural. Então, ele desenvolve sobre isso, falando do período de Omon. Seguindo essa divisão do período, baseando-se nas ferramentas, se tem por início um período marcado pelo uso de ferramentas de pesca, caça e coleta, já estavam disponíveis essas ferramentas, ainda que bem rudimentares, e por uma forma de sustento de uma sociedade de caçadores e coletores, ou seja, que coletavam conchas e peixes, alimentos vegetais e frutos como castanha. Foi um momento de construção de muitos sambaquis, e que, para esse sustento, havia uma dependência dos recursos disponíveis nas regiões litorâneas, por exemplo, na Baía Interna do Japão, aqui na imagem, nessa parte mais ou menos aqui. Então, ele cita que a parte interiorana de Kanto, essa parte aqui, e a parte costeira de Chubu dependiam dessa baía interna para o sustento. E o meio do período de Omon, considerando essa divisão usual, considerando as ferramentas disponíveis e o tipo de sociedade, ele é considerado no momento em que houve menor dependência dos recursos marinhos, maior dedicação à caça de animais terrestres, como javalis, veados, e peixes em rios, como salmão e truta, e um sistema de gerência e armazenamento dos alimentos coletados, o que o Yasuda chama de semicultivo. Porém, o que o Yasuda aponta é que, como dá para ver nesse slide mesmo, essa divisão não é muito clara. Não houve menor dependência dos recursos marinhos porque houve ferramentas novas, as ferramentas ainda eram as mesmas, já estavam disponíveis no início do período, e não houve uma maior dedicação à caça por causa de ferramentas novas, as ferramentas já estavam lá. Então, poderia se considerar esse meio do período de Omon a qualquer momento. Mas houve sim essa mudança, essa menor dependência, essa maior dedicação à caça, mas não foi por causa das ferramentas. Foi pelo que o Yasuda chama de mudanças climáticas, o critério das mudanças climáticas. Há 5.000 anos atrás, os continentes europeu e asiático foram atingidos por grandes mudanças climáticas, que influenciaram a formação das civilizações, por exemplo, a mesopotâmica. O Yasuda cita a civilização mesopotâmica, a formação. Quando houve essa mudança, afetou também as civilizações japonesas, pois houve uma queda temporária no nível do mar. As regiões de Hokkaido, Hokuriku e Tokai tiveram uma grande mudança no nível do mar, porque o litoral se distanciou da costa
e isso, por consequência, né, o litoral se distanciou da costa, e isso afetou o sustento de povos na região de Rocurico e Canto, que eram aquelas regiões que eu citei no começo, onde os povos dependiam dos recursos do mar. Por evidência disso, ao abandono de alguns sambaquis na região do Mar do Japão e a concentração de povos nas regiões mais interioranas, por exemplo, a montanha de Chubu, na prefeitura de Nagano. Um exemplo mais prático ainda são os sambaquis de Torihama, que estavam disponíveis há 12 mil anos atrás, haviam povos nesses sambaquis, na província de Fukui, região costeira, na Baía de Wakasa. E ele foi abandonado, esses sambaquis foram abandonados há cerca de 5 mil anos atrás, o que coincide ou foi causado pelas mudanças climáticas. Outra evidência é a concentração da população na região de Chubu, nas montanhas de Chubu, que no começo do período de Omon haviam por volta de 800 sítios arqueológicos nessa região, e no meio do período de Omon, por conta dessas mudanças, esse número passou para 2.300 sítios arqueológicos nessas regiões das montanhas, regiões mais interioranas. E o Yasuda, ele fala também sobre outro aspecto que pode ser considerado um critério para a divisão de períodos da história, que são a produção cultural entre aspas, porque também envolve espiritualidade, etc. Por quê? O Yasuda cita dois exemplos, que são as cerâmicas e as estatuetas de barro, ou dogu, que as estatuetas de barro apareceram 10 mil anos atrás, embora com poucos registros no início do período de Omon, nas regiões da prefeitura de Osaka, Mie e região de Kanto. Seguindo essas imagens aqui, numa parte bem concentrada. Mas no meio do período de Omon, houve uma ocorrência explosiva dessas estatuetas de barro. E essa dele não faz uma relação direta com as mudanças climáticas, mas ele diz que essa ocorrência também é significativa, essa ocorrência explosiva também é significativa para marcar a divisão de um período. E o que antes era concentrado naquela parte que eu mostrei das 3 imagens, passou a ser concentrado aqui nessa imagem, dessa parte verde, até essa parte aqui em cima da península de Oshima, parte mais sul de Hokkaido. E o mesmo acontece com as cerâmicas. No meio do período de Omon, e nos mesmos lugares de ocorrência das estatuetas de barro, ocorrem a produção de muitas cerâmicas de diversos estilos. A cultura de cerâmica de diversos estilos nessa região das montanhas de Chubu e por todo o arquipélago, eu acredito. Então, Yasuda ele conclui que, parafraseando ele, mudanças climáticas deterioraram as condições de vida nas áreas costeiras, o que ocasionou uma rápida reunião de povos em lugares como as áreas montanhosas da província de Nagano, e que, observando tais aspectos, mudança climática e produção cultural, há uma divisão mais clara entre o início e o meio do período de Omon. Aqui é a bibliografia, e é basicamente isso que eu gostaria de apresentar. Obrigada.